Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus te abençoe sua casa, sua família. Vamos gravar aqui a segunda parte do resumo dos capítulos 1 ao 12 do Apocalipse. No vídeo anterior, nós chegamos ao capítulo 5, onde João tem uma visão do céu e ali Jesus Cristo se apresenta como aquele que é capaz, digno, de tomar o livro e abrir os selos. No capítulo 6, portanto, os selos são abertos. Os selos, eles são expressões da vontade de Deus, do desenrolar de Deus, do plano de Deus para a humanidade. E a cada selo que é aberto, uma nova cena vai se apresentar. O primeiro selo, um cavalo branco, descreve a ação vitoriosa, gloriosa do Evangelho nesse mundo que é hostil ao Evangelho. Querido, ainda que a igreja seja perseguida, e o livro do Apocalipse, todo o livro vai mostrar a perseguição da igreja de Cristo, o Evangelho sempre triunfará. Os demais selos descrevem as circunstâncias caóticas nas quais a igreja vive. Portanto, adiantando uma questão, a igreja os crentes passarão pela grande tribulação. O segundo cavalo é um cavalo vermelho, que descreve a guerra. O terceiro cavalo é um cavalo vermelho. O segundo cavalo é um cavalo vermelho, que descreve a guerra. O terceiro cavalo é um cavalo preto, que descreve a fome. E, finalmente, o quarto cavalo é um cavalo amarelo, que descreve a morte. Esses cavalos, portanto, são ações de Deus ao longo da humanidade. Sempre houve guerras no mundo, querido, mas as guerras sempre aumentarão. Nós não teremos dias de paz, nós teremos guerras e mais guerras. Mais e mais sangue sendo derramado pelas guerras. As guerras produzem fome e nós teremos cada dia mais e mais pessoas sofrendo as agruras da fome. E em consequência disto, nós teremos mais e mais pessoas morrendo. Guerra, fome, morte são expressões da ação de Deus e do juízo de Deus sobre a humanidade. O quinto selo descreve as almas daqueles que morreram em Cristo no céu, clamando por vingança. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, quando uma pessoa crente em Cristo morre, ele não vai para o purgatório, não há reencarnação. As suas almas vão para o trono de Deus. E as almas do trono de Deus, diz aqui, que as almas do trono de Deus clamam por vingança. E a vingança não é uma mera vingança própria, é uma vingança para que o nome de Deus seja vindicado e honrado. Portanto, você que perdeu alguém, uma pessoa que você ama, saiba, se ela morreu em Cristo, ela está com Cristo no céu. Leia os versículos 9 até o versículo 11 do capítulo 6 do Apocalipse. O sexto selo descreve o dia final. O dia final, querido, será um dia de alegria para os cristãos, para o povo de Deus. Em contrapartida, será um dia de horror para os ímpios. O dia final, irmãos, o juízo de Deus virá sobre toda a terra. E os versículos 12 a 17 do capítulo 6 do Apocalipse descreve que pobres e ricos, reis e plebeus, todas as pessoas, independente da sua condição social, independente da sua condição acadêmica, independente da sua condição financeira, elas passarão pelo juízo final. E a angústia será tão grande
que essas pessoas, então, visualizando o juízo de Deus, pedirão: montes caiam sobre nós, nos matem. Mas no dia do juízo final, no dia do juízo, nem mesmo a morte poderá livrar os ímpios da ira de Deus. O capítulo 7 descreve, irmãos, uma cena no céu. E João vê os 144 mil pessoas glorificando, adorando a Deus no céu. O cântico desses 144 mil é assim: ao nosso Deus que se assenta no trono. E a igreja canta: amém, o louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. O que João vê no céu? Alguns entendem que os 144 mil aqui serão os crentes, só os 144 mil pessoas que estarão no céu. Definitivamente não é isso. O que nós temos aqui é uma visão de João, onde ele vê a igreja de Deus, tanto do Antigo Testamento, representada pelas 12 tribos, como a igreja do Novo Testamento, representada pelos 12 apóstolos, no céu, glorificando a Deus. Portanto, o que Jesus quer mostrar a João, para que João nos revele, é que mesmo a igreja sendo perseguida, como se revelou através dos selos, no dia do juízo final haverá horror para os ímpios, mas há esperança para os cristãos, para o povo de Deus. O povo de Deus louvará o Senhor. É apresentado, portanto, o sétimo selo. O sétimo selo são 7 trombetas. E as 7 trombetas descrevem, mais uma vez, ações de juízo de Deus sobre a face da terra. Antes, porém, que as 7 trombetas serem tocadas, antes delas serem tocadas, o capítulo 8 do Apocalipse revela isto, há uma espécie de um interlúdio. Aqui é um interlúdio entre o toque da 6ª trombeta, entre o desenrolar, o desatar do 6º selo e do 7º selo. Nesse interlúdio, João vê a oração dos santos, isto é, João vê o efeito da oração dos santos. O texto diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Aqui está, irmãos, a graça, a bênção da oração da igreja. O que o livro do Apocalipse quer nos ensinar é que as orações dos crentes, elas primeiro são ouvidas por Deus, segundo, elas são fatores que desencadeiam a ação de Deus. Nós devemos orar. E devemos orar para que os propósitos de Deus sejam cumpridos, manifestados, explicitados. E as 7 trombetas, então, elas são uma consequência, diríamos assim, da ação de Deus, da resposta de Deus à oração dos justos. Então as trombetas são soadas, são tocadas. Fogo e sangue indica a primeira trombeta. Uma montanha atirada da terra indica a segunda trombeta. Isso quer dizer, irmãos, o juízo severo de Deus sobre as águas. A terceira trombeta refere-se ao absinto, à aflição. Ela diz respeito, meus irmãos, a uma tocha caindo do céu, uma figura de linguagem que diz que os astros terão seus funcionamentos prejudicados em função do juízo de Deus. E, portanto, as 3 primeiras trombetas dizem a respeito de catástrofes, as quais vivemos e viveremos. Pense bem, nesses últimos dias nós tivemos a catástrofe do óleo derramado no mar, que atingiu severamente as praias brasileiras.
Nós tivemos no início de janeiro desse ano, talvez as maiores chuvas vivenciadas nos últimos 40, 50 anos no estado de Minas Gerais, sobretudo na capital, Belo Horizonte. Como se não bastasse, nós estamos agora diante de uma crise epidêmica, pandêmica, de proporções mundiais. Essas questões, querido irmão, querido ouvinte, são expressões do juízo de Deus. A quinta trombeta, irmãos, ela diz respeito da ação de Deus sobre Satanás e da ação de Satanás e seus demônios contra os ímpios. Diz a quinta trombeta, que Satanás, ele é expulso do céu. A ideia aqui, querido irmão, é mostrar que com a encarnação de Jesus, Satanás deixa de cumprir a sua missão, a sua função de acusador que ele tinha no Antigo Testamento. E Satanás então é expulso. É por isso então que Cristo certa vez disse assim: eu vi Satanás sendo expulso como uma estrela caindo do céu. Satanás é expulso e Satanás então ele tem a chave do abismo, e do abismo saem demônios, e esses demônios, sob a batuta, sob a direção de Satanás, trazem horror e desespero sobre as pessoas. Os demônios, meus irmãos, eles agem com poder. Os demônios agem com o poder da sedução, e os demônios trazem prejuízos enormes sobre os ímpios. Quantos demônios têm agido em nome de Satanás, na autoridade de Satanás e no poder de Satanás para destruir tantas e tantas vidas. É sobre isso que diz então a quinta trombeta. A próxima trombeta, querido, a sexta trombeta, João, ele tem uma visão agora do juízo de Deus sobre os ímpios. E o juízo de Deus sobre os ímpios será total, completo. Os homens, os ímpios, eles experimentarão o juízo de Deus. E esse juízo de Deus, ele vem sendo manifestado na história da humanidade. É interessante, se você ler o capítulo 9 do Apocalipse, você verá. Deus, ele toma ações que são expressões do seu juízo ao longo da história. E você poderia pensar assim: talvez esses juízos de Deus possam produzir arrependimento para o homem ímpio. Mas veja o que diz o versículo 21 do capítulo 9 do Apocalipse. Diz assim: nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A ideia, querido, é que Deus, ele tem agido com rigor e com juízo, mas o juízo de Deus, ele não pode promover o arrependimento das pessoas. Eu queria que você me ajudasse observando algumas coisas. Um dos meus mestrados é em Ciências da Religião. Então, eu sou uma pessoa que examina a expressão da religiosidade das pessoas. E eu tenho tentado observar o que a Covid-19 tem proporcionado, produzido, no que diz respeito à religiosidade das pessoas. O que você acha? Você acha que os ímpios têm buscado, temido mais a Deus por causa da Covid-19? Se eles tiverem mais medo, esse medo não está vinculado ao arrependimento. Porque finalmente não é o Covid-19, não são as expressões do juízo de Deus que trazem salvação. O que traz salvação para o ímpio
é a ação do Espírito Santo convencendo o homem do seu pecado, convencendo o homem da justiça de Deus que se encontra em Cristo e apontando para o homem o juízo do Senhor. O capítulo 10 do Apocalipse, João ele recebe um livrinho, e a João, o apóstolo, é ordenado para que comesse desse livrinho. E João diz que quando ele come o livrinho, ele sente duas coisas. Ele sente a doçura e sente o amargor. Qual que é a ideia aqui? O que João quer nos dizer, querido, é que o Evangelho produz doçura e o Evangelho produz amargor. Quando o Evangelho produz doçura e quando ele produz amargor? O Evangelho produz doçura quando nós entendemos a beleza do Evangelho, quando nós entendemos a graça do Evangelho, a beleza de Cristo, quando nós entendemos que homens pecadores, falhos, miseráveis, como eu e você, somos salvos pelo poder da cruz. E nós temos paz, mesmo em meio à guerra. Glórias a Deus. Mas o Evangelho é amargo, porque em função do Evangelho, o crente piedoso é perseguido. Em função do Evangelho, o cristão é perseguido. E nós estamos e ainda seremos mais e mais perseguidos por causa do Evangelho. No momento que eu estou falando, diversas pessoas perdem a vida por causa do Evangelho. No momento que eu estou falando, diversas pessoas têm seus nomes, suas reputações blasfemadas por causa do Evangelho. Porque o Evangelho produz perseguição. O capítulo 11, irmãos, descreve a ação de Deus sobre a igreja. E essa ação de Deus é representada pela ordem de Deus a João para medir o santuário. Quando Deus manda que João medisse o santuário, duas coisas estão previstas aqui. Primeiro, a ordem de medir o santuário, não o átrio onde ficavam os gentios, simboliza a proteção de Deus para o povo dele, sobre o povo dele. Isso quer dizer, querido, que por mais que você e eu sejamos perseguidos, finalmente nós somos protegidos. A segunda coisa é para delimitar espaços, isto é, a igreja é chamada para ser diferente, entender a perspectiva do reino de Deus, diferente da perspectiva do reino dos homens. Diz o texto, irmãos, que nessa perspectiva do reino de Deus, as testemunhas, as duas testemunhas, que não é Moisés e Elias, as duas testemunhas aqui, é a ação da igreja. E Jesus Cristo sempre mandou que duas pessoas fossem representando a igreja a pregar o Evangelho. Então a igreja aqui no capítulo 11 diz, o livro do Apocalipse será duramente perseguida. Crentes que pregam o Evangelho serão mortos. O mundo zombará da igreja. Mas o final do capítulo 11 diz que Deus, Ele preservará e salvará a sua igreja. A ideia do capítulo 11 do Apocalipse é a mensagem de Cristo que nos diz o seguinte: tereis aflições, tereis aflições, tereis aflições. Antes do bom ânimo, Jesus está nos dizendo, tereis aflições. E a igreja de Deus passará por grandes aflições. O capítulo 12 inicia a descrição dessas aflições. Fala a respeito da mulher, do filho e do dragão. Diz que a mulher, que é a igreja, foi duramente perseguida no Antigo Testamento, e o objetivo de Satanás era perseguir Cristo para que Cristo não se encarnasse, para que o verbo não estivesse entre nós. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E João vai dizer então que o verbo tornou-se carne
e habitou entre nós, e vimos sua glória, cheio de graça e verdade. Portanto, no Antigo Testamento, o dragão, que é grande e poderoso, ele tentou impedir a encarnação de Jesus. Jesus, não obstante, ele não foi derrotado por Satanás, ele se encarnou, cumpriu sua missão na cruz. Na cruz, Cristo expôs nossos inimigos à vergonha, ele foi exaltado à destra de Deus. Quando Satanás foi envergonhado na cruz, Satanás então, ele deixou de perseguir a Cristo vitorioso, redentor, ele voltou então às suas forças para perseguir a igreja. O capítulo 13 do Apocalipse vai dizer então da perseguição de Satanás contra a igreja de Cristo. E essa perseguição se dará por meio dos agentes de Satanás, que é a besta que emerge da terra, e a besta que emerge do mar, e a besta que emerge da terra. E essas bestas são agentes, funcionários de Satanás, para tentar destruir a igreja e enganar as nações. No próximo vídeo, portanto, nós focaremos nossa atenção no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe. Querido, não se esqueça, se inscreva no nosso canal. As próximas exposições serão mais detalhadas a partir do capítulo 13 do livro do Apocalipse. Se você quiser os textos, faça contato comigo e eu mandarei para o seu e-mail, para o seu WhatsApp, os textos explicativos do capítulo 1 ao 12 do Apocalipse. Inscreva-se no nosso canal, Teologia para a Vida. Qualquer coisa, faça contato. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Um abraço.